Shalom aleikum, aleikum salam para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, cumprimentando a todos com Shalom Kavai, paz e esperança, Shalom na Rema, paz e prosperidade para todos que estão ouvindo a este canal maravilhoso para a glória de Jesus. E aqui quem fala é o evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, comentarista também judaico, do hebraico, do grego. Também, pela graça do Senhor Jesus, somos comentarista da etimologia e da mitologia bíblica, para a glória de Deus. Também somos seminarista, já demos seminário para a glória de Deus e vamos aí para mais uma curiosidade, mais uma expressão bíblica. Isso mesmo, já estamos terminando já as 50 palavras de expressão bíblica. Isso mesmo. Vamos para mais uma paraxá, mais uma pauta, mais uma enquete para a glória de Jesus. O tema da paraxá é qual o significado da expressão da palavra tomar a cruz. Isso mesmo, tomar a cruz. Sempre nós usamos uma base bíblica para identificar a expressão bíblica. Está no livro de Lucas, ou conhecido em latim, Lucanus, ou conhecido também na linguagem inglês, Luke. Então vamos lá. É Lucas capítulo 9 e versículo 23, a expressão tomar a cruz. Mas antes disso, vamos saber o que é expressão bíblica, expressão cristã, né? Então vamos lá. Primeiro ponto de vista, o que é expressão bíblica? É uma frase que muitos são usadas nos textos bíblicos, mas não entende muitas pessoas nessa questão de expressão bíblica. As pessoas devem entender, estudar esta expressão para poder entender a relatividade da expressão bíblica. A expressão é a mesma manifestação de uma palavra, de algo mais profundo, de pensamento, de profundidade, de maneira especial. Isso mesmo. E aí a expressão bíblica que a gente vai utilizar é tomar a cruz. Ao segundo ponto de vista, qual é a relação ou qual é o significado da expressão da palavra tomar a cruz? A base bíblica está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: E dizia a todos, se alguém ir após mim, segue-me, e si mesmo toma a cada um o dia a sua cruz e siga-me. Ao dirigir a multidão, Jesus fala sobre a discipulado, apresentando uma expressão idiomática, dizendo toma a sua cruz ou toma a cruz. No mínimo, é muito curioso isso. É muito tremendo. Vamos analisar profundo sobre isso? Então vamos lá. No mínimo é muito curioso Jesus discipulando os seus discípulos dizendo, né? Toma a sua cruz, né? E siga-me. Ou dizer, toma a cruz. Isso é uma expressão idiomática da expressão bíblica. Isso mesmo. Vamos entender melhor? Então vamos lá. A terceira observação, ele diz ao povo que se alguém quisesse segui-lo, deveria, antes de tudo, negar-se a si mesmo a cada dia e tomar a sua cruz, ou tomar a cruz. A terceiro ponto de vista, o que significa esta expressão, tomar a cruz? O qual Jesus estava fazendo referência a este idiomático
expressão ou expressão idiomática. Observando, é claro que não devemos entender essa fala de Jesus no ponto de vista literal, mas sim figurativo ou figurado, pois, como foi dito, trata-se de uma expressão idiomática de Jesus aos seus discípulos, ao povo. Sendo assim, concluímos que a referência feita por Jesus dentro dos textos bíblicos ou do contexto bíblico ao preço da discipulado é a referência do discipulado e o preço a pagar para se tornar discipulado ou um discípulo. Pois aquele que quiser ser discípulo de Jesus, como ele mesmo disse, logo nos inicia ao dever de se negar a si mesmo. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, está dizendo que para se tornar discípulo, tem que negar a si mesmo e carregar a sua cruz, né? Quer dizer, pagar um devido preço. Ao quarto ponto de vista, o que é realmente negar a si mesmo? Muitas vezes envolve abrir mão de tudo e, se preciso for, até mesmo da nossa própria vida, como ele pontua ao versículo dizendo: se tenta se apegar à sua vida e a poderá mais se abrir a mão da sua vida, por minha causa salvará. Por isso que ele está dizendo no capítulo 9, versículo 24 de Lucas. Quinto ponto de vista, a cruz na época de Cristo era símbolo de vergonha e de humilhação, pois a cruz ou crucificação era considerado mais cruel e infame de toda a seção da época. Ele chegou a ser considerado como uma invenção satânica. Era destinado apenas ao fratricidas ou matricidas, parricidas ou bandidas, salteadores, ao todo os que se rebelaram contra o Estado romano. Sexto ponto de vista. É tão verdade que Simão Cirineu, tão algo clamando como uma pessoa muito boa por ter levado a cruz de Jesus na verdade. Na verdade, não fez isso porque era um bom de vontade própria, mas carregando a cruz, porque foi forçado a fazer isso. Porque ele se negou a fazer isso, por essa razão foi forçado. Olha só que interessante. Ao sétimo ponto de vista, logicamente, ele não queria ser visto pela multidão, o qual aglomeração pelas ruas como uma malfeito ou malfeitor, ao malferidos às coisas parecidas. Quando Jesus nos convoca, toma a cada dia a nossa cruz, na verdade, esta nossa convocação é nos identificarmos com ele, pois a marca do discipulado de Jesus e a cruz de cada dia, o réu renunciar à vergonha da cruz ignomia. Tiago foi decapitado, Pedro crucificado de cruz para baixo, Paulo foi decapitado, Bispo Apolicarpo foi queimado vivo e outros cristãos foram devorados por besta fera do Coliseu Romano. Então, meus amados irmãos, esta aí é uma expressão de você fazer a vontade de Deus não por obrigação, mas por livre vontade. Então, Deus não obriga ninguém. Ele dá o parecer
Ele dá a ponte, ele dá o caminho. Agora depende de você. Se você quer seguir Jesus, se tornar um discípulo, é preciso negar a si mesmo, pagar o preço, né? E largar a sua própria vida para seguir Jesus Cristo. Então, esse é mais um comentário da expressão bíblica para a glória de Deus. Esta expressão que realmente se trata de você largar algo próprio da sua própria casa, da sua própria vida, para realmente seguir a Jesus. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Se inscreva no nosso canal para a glória do Senhor Jesus. Shalom Aleikum, Aleikum Salam.